Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos apresentar agora a história do celular, que é um trabalho baseado numa monografia na qual fizemos para a matéria de História da Tecnologia, um curso ministrado pela Escola Politécnica da USP. Primeiramente, vamos mostrar os nossos objetivos. O primeiro deles é compreender a fundo quais os processos de surgimento do celular, o que engloba também descobrir quais produtos antecederam eles e como eles se relacionam à evolução do celular. Além disso, descobrir quais países foram pioneiros neste campo. O segundo é traçar a evolução do celular ao longo do tempo, explicando as principais características, gerações antecessoras, marcas e como elas fizeram seus modelos principais e como eles se desenvolveram. O terceiro, entender o mecanismo de comercialização dos celulares em uma perspectiva histórica e também destacar a quantidade de dinheiro que a indústria movimenta como um todo. O quarto ponto, compreender o desenvolvimento e os impactos que a criação e o advento deste produto representam para a sociedade atual. E por último, destacar quais as expectativas para o futuro das criações de novos celulares. Primeiro de tudo, vamos ver como surgiu o telefone celular. Para falar disso, é impossível fugir do que se baseou. Bem, começando então pela história da guerra. Na Segunda Guerra Mundial principalmente, houve um desenvolvimento muito forte da comunicação, sendo que o rádio, que era o principal método de comunicação da propaganda tanto nazista quanto da comunicação dentro dos campos de batalha. Isso era de extrema importância para a guerra. Dessa forma, foi feito um avanço muito grande acerca das ondas de rádio. Dessa forma, se basearam os telefones celulares. Com o fim da guerra e o advento da Guerra Fria, houve um ambiente extremamente competitivo entre principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, dividido por duas políticas econômicas diferentes, o capitalismo e o socialismo. Dentro disso surgiram várias guerras e crises em busca de novas tecnologias, como a guerra espacial, a guerra das armas e também a guerra pela comunicação. Nesta podemos ressaltar a capacidade de inovação. Sendo isso dito, em 1955 foi criado o primeiro telefone celular, ou pelo menos protótipo dele que conhecemos, por um russo chamado Leonid. Bom, vamos falar agora um pouco de como ocorreu a evolução dos aparelhos celulares até os dias de hoje. Os primeiros protótipos de celular são datados de 1947 e foram criados pela empresa Bell Labs. Porém, esses protótipos não foram realmente colocados em prática, sendo que foi só em 1956 que um modelo foi concretizado, desenvolvido pela Ericsson. Apesar desses protótipos desenvolvidos e de alguns outros que foram feitos pela União Soviética no contexto da Guerra Fria, é considerado que o primeiro celular só foi criado em 1973. O aparelho criado foi o Dynatec 8000X da Motorola, e ele foi o primeiro a realizar uma ligação para outro celular, por isso é considerado o primeiro. Esse modelo foi lançado apenas 10 anos depois no mercado. Com ele, foi iniciada a primeira geração de celulares, chamada de 1G. Essa divisão é referente à tecnologia utilizada para a difusão das ondas eletromagnéticas nos telefones móveis, sendo que essa primeira era ainda analógica. Começava assim a revolução da telefonia móvel. Esse período inicial foi dominado pelas empresas Nokia e Motorola, que lançavam vários modelos novos com o passar dos anos, usando novas tecnologias e variações de design. Já em 1991, foi iniciada a segunda geração da telefonia móvel, a 2G. Além de começar a usar uma transmissão digital, foi introduzido o uso do SMS nos celulares, que marcou uma grande mudança no cenário de telecomunicações. Logo depois, em 1993, já começou uma nova geração, chamada de 2,5G. O que marcou esse início foi o lançamento do IBM Simon, que é considerado o primeiro smartphone. Os celulares deixavam de ser só uma ferramenta de comunicação, passando a ter um acesso direto à internet. Isso fez com que as pessoas pudessem usar funções como GPS e baixar aplicativos que eram desenvolvidos com as mais diversas finalidades. Aí que começou então uma grande explosão no mercado, em que o celular passou a ser um dos principais desejos de consumo da população, o que fazia com que muitos modelos fossem jogados no mercado. Em 2001 surgiu a geração 3G. Essa geração foi criada basicamente pela grande demanda que o acesso à internet pelo celular estava gerando. Esse novo modelo permitiu então uma capacidade de rede maior e maiores taxas de dados. Já em 2007 foi quando aconteceu talvez a maior revolução no cenário dos celulares. O primeiro iPhone da Apple foi lançado. Ele possuía características muito inovadoras, como a tela multitouch e a ausência de um teclado. O sucesso do aparelho lançado por Steve Jobs não parou por aí, e começou a aumentar quando foi introduzido o novo iPhone 3G. Além do design e da facilidade de utilização, que atraía os consumidores, a introdução da loja de aplicativos App Store foi responsável pelo grande sucesso.
o aparelho da Apple se tornou a cara dos smartphones, sendo que 18 versões foram feitas até hoje, e o iPhone ainda é um dos aparelhos mais vendidos. Além do sistema operacional iOS da Apple, deve-se citar o Android da Google. Essa interface está presente em grande parte dos smartphones que foram desenvolvidos desde então. Atualmente, a geração 4G dos celulares está em operação. É uma tecnologia diferente das anteriores, baseada agora em IP, o que melhorou bastante a qualidade, principalmente da banda larga. Esse desenvolvimento tecnológico tende a continuar. Novos sistemas são esperados para tomar o lugar dos atuais e novas propostas de como a telecomunicação deve operar também ainda estão por vir. Até seu estágio atual, o dos smartphones. O consolidado setor é dominado por principalmente 5 companhias: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi e Oppo, que juntas possuem 67% do market share. O mercado, atualmente com valor de 478 bilhões de dólares, apresentou um crescimento anual acumulado de 9,71% nos últimos 4 anos. Apesar de o número de linhas telefônicas superar a população mundial, o setor ainda tem muito potencial de crescimento, segundo uma pesquisa da IGC Consultoria. 80% das casas no Brasil têm pelo menos um smartphone e 93% dos aparelhos possuem WhatsApp. É visível o avanço de comunicação que os celulares trouxeram para a sociedade moderna. No entanto, com a aproximação do mundo virtual, há uma crescente e evidente degradação das relações interpessoais físicas. O enorme avanço de redes sociais na última década representou uma mudança de paradigmas na sociedade. A crescente preocupação com a imagem pública tornou-se uma ameaça psicológica para boa parte da população. Muitos historiadores acreditam que o telefone celular é a principal ferramenta de manutenção do sistema capitalista no século XXI. A exploração do trabalho é demonstrada pela facilidade de comunicação que o telefone celular proporciona. Naturalmente, em um cenário de relação de um patrão com o empregado, a facilidade permite a transcendência das barreiras temporais. Isto é, apesar da delimitação da carga horária de trabalho, o aparelho permite a exploração do empregado fora do ambiente de trabalho. Seja por uma ligação, e-mail ou simples mensagem, a conexão do trabalhador com seu ambiente de trabalho é ininterrupta, dado que o celular está presente em quase todos os momentos do dia. A alienação contribui para tal processo oferecendo diversos atrativos. A presença de jogos e aplicativos de redes sociais não apenas contribui para a crescente dependência com o celular, mas é também uma poderosa ferramenta de alienação. A disseminação de informações falsas, bem como a manipulação de fatos, tem a capacidade persuasiva de formar fortes opiniões, alterar decisões políticas, econômicas e sociais. Isto, aliado aos interesses de grandes indústrias, permite a manutenção do sistema de consumismo atual. Além disso, com a centralização de funções em um dispositivo, com destaque às redes sociais, a disseminação de ideais e ideias atinge a população de maneira muito mais eficaz. A preocupação com a imagem virtual, bem como os exigentes e quase inatingíveis padrões de beleza de vida, são evidentes e contribuem para a opressão de grupos sociais que não se encaixam em tais rótulos. As angústias, os medos e a insegurança desenvolvida no ecossistema digital são essenciais para que dediquemos nossa atenção ao que as indústrias demandam. Os celulares possuem um papel vital para a vida no mundo atual. Seria impossível manter as comunicações de um jeito bem estruturado no mundo globalizado em que vivemos sem ele. É inegável sua presença em maior ou menor escala na vida de todas as pessoas. Os diferenciais entre os celulares são sempre o número de gadgets e funcionalidades disponíveis, tornando sempre o mais completo possível as experiências que ele pode proporcionar e funções que ele pode realizar. Sua função primária inicial, de ligação através de ondas eletromagnéticas, nos dias de hoje está praticamente obsoleta. A sua evolução se torna cada vez mais acelerada, ano após ano, devido à competição entre as maiores empresas de tecnologia que disputam o domínio da maioria do mercado.